Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma semana da disciplina de Ciência e Tecnologia. Sou o professor Lázaro Fialho e nessa semana nós trataremos sobre o reino Plant ou reino Metafta, sobre as suas origens e diversidade. Essa aula está dividida em duas partes. Essa que trata da origem e diversidade do reino Metafta e a segunda parte que vai tratar sobre os ciclos de vida ou ciclos reprodutivos desse grande grupo das plantas. Então, vamos dar início. Como objetivo dessa nossa aula, a ideia é que consigamos descrever sobre os representantes, os 4 grandes grupos representantes do reino Plant ou Metafta, destacando as principais características que cada grupo das plantas apresenta e relacionando essas características e adaptações evolutivas com a conquista do ambiente terrestre. Mas quais seriam esses representantes das plantas? O que seriam essas plantas, propriamente dito? Então, a origem do grupo das plantas, que a palavra planta é um termo genérico para denominar organismos que apresentam características similares, a origem das plantas, ela tem-se em representantes ou parentes evolutivos com as algas. As algas, pessoal, elas são representantes do grupo dos protistas, ou reino protista, que são organismos fotossintetizantes, ou seja, capazes de produzir seu próprio alimento. Contudo, as algas, elas apresentam indivíduos unicelulares, indivíduos multi- ou pluricelulares. Já as plantas, ou plantas terrestres propriamente ditas, apresentam indivíduos multicelulares. E as principais diferenças, ou vou citar aqui 2 grandes principais diferenças, é justamente a presença de um embrião protegido, e a gente vai entender como funciona essa proteção desse embrião ao longo da aula no grupo das plantas, ou plantas terrestres, como alguns autores gostam de explicitar. E a questão da multicelularidade. Então, as plantas têm essas grandes diferenças, principalmente focada a questão reprodutiva, que é essa proteção do embrião. Então, nessa imagem superior, nós temos a representação de alguns protistas, algumas algas, representantes do grupo protista, que são fotossintetizantes. Aqui o indivíduo unicelular e, ao lado, o indivíduo pluricelular. Abaixo nós temos representações dos 4 grandes grupos de plantas que iremos discutir e conhecer um pouco mais ao longo dessa aula, que são justamente as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. A gente vai entender o que caracteriza cada um desses grupos e como que elas são importantes para entender como o nosso planeta funciona, como que está como está caracterizado a diversidade e representação dessas plantas nos mais diversos ambientes do nosso planeta. Então, de início, é necessário que a gente compreenda o parentesco evolutivo, ou de como essas plantas apresentam características em comum que as agrupam, de certa forma. E para entender um pouco sobre esse agrupamento, é necessário que a gente entenda sobre sistemática. Quando a gente fala em sistemática, é organizar caracteres ou características dessas plantas de acordo com a presença ou ausência dessas características. Então, o reino Plant, como o próprio nome traz alusão, se refere ao reino das plantas, ou Metafta. Metafta diz respeito a questão de que as plantas elas apresentam uma alternância entre gerações, e essa alternância entre gerações gametófitas e esporófitas, esses 2 termos a gente vai entender mais especificamente quando tratarmos dos ciclos de vida, que serão discutidos na próxima semana. De início, eu só quero que vocês entendam que a palavra metáfita, o termo metáfita, tem a ver com essa diferença, essa presença de duas formas nesse ciclo de vida. Uma forma que produz gametas e outra forma que produz esporos. Então, em outras palavras, algumas características que representam ou estão marcando esse grupo das plantas, ou metáfita, é que esses indivíduos são indivíduos eucariontes, ou seja, aqueles indivíduos que apresentam célula
que apresentam uma maior complexidade em termos de organelas, de diferentes organelas, e principalmente um núcleo envolto por uma membrana denominada carioteca. Então, eucariontes são aqueles que apresentam essa carioteca. São indivíduos pluricelulares, ou seja, apresentam mais de uma célula, e seres autótrofos, ou seja, aqueles que conseguem utilizar-se da energia luminosa e da extração de determinadas substâncias do solo para que eles produzam o seu próprio alimento. Autótrofo são esses indivíduos que conseguem produzir o seu próprio alimento, neste caso em específico, através do processo de fotossíntese. Eles utilizam duas substâncias em específico, que são a clorofila A e clorofila B, para realizar esse processo de fotossíntese. E essas clorofilas estão presentes nos seus plastídeos. Quando a gente fala em plastídeos, são estruturas que servem para armazenar determinadas substâncias de importância para essas plantas. Então, existem, por exemplo, os cloroplastos. Os cloroplastos vão armazenar, por exemplo, as substâncias ou pigmentos, nesse caso em específico, a clorofila e a clorofila A e clorofila B. Existem outros plastos, como, por exemplo, os leucoplastos, que vão armazenar gorduras, por exemplo, dentre outros. Então, pensou em planta, pensou em plastídeos, pensou em clorofilas, pensou em seres pluricelulares, pensou em embriões protegidos por uma estrutura. Essa estrutura pode estar representada na forma de um esporo, pode estar representada na forma de uma semente, por exemplo. Então, essas são as grandes principais características que definem o grupo das plantas, ou o reino das plantas, perdão. E essas plantas, elas podem estar organizadas de acordo com esse cladograma que a gente tem aqui ao lado. Então, de início, a gente agrupa esses indivíduos com as características que eles apresentam. Então, todas as plantas, ou todos os indivíduos representantes do reino metáfita, vão apresentar de início o embrião protegido, aqui na base da figura. A partir de então, nós temos as briófitas. O grupo das briófitas é o primeiro grupo, e ele consiste, juntamente com o grupo das pteridófitas, briófitas e pteridófitas, em conjunto formam um grupo denominado criptógamas. Criptógamas são plantas que não apresentam as suas estruturas reprodutivas aparentes, à mostra. Cripto lembra cripta. Cripta, que é algo que está escondido. Então, criptógamas são aquelas plantas que escondem os seus gametas, as suas estruturas reprodutivas. A diferença entre essas duas criptógamas, as briófitas e as pteridófitas, é justamente a presença de vasos condutores. Esses vasos condutores vão levar água e seiva elaborada dessas plantas. Os vasos condutores que levam a água são o xilema, e os vasos condutores que levam as substâncias ou alimentos dessa planta, em outras palavras e de forma bem genérica, é justamente o floema. Então, a partir da presença dos vasos condutores, nós temos, então, um grande grupo que poderia ser chamado de traqueófitas, porque esses vasos são também chamados de traqueias ou traqueófitas. Então, se separarmos o grupo das plantas de acordo com a característica da presença dos vasos, nós teríamos que as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, elas formariam um outro grande grupo das plantas. Já com o surgimento das sementes e estróbilos, nós temos as plantas que têm essas estruturas reprodutivas aparentes ou à mostra, fanerógamas. Fanerógamas é justamente esse sentido de amostra, estruturas reprodutivas amostras. E como que a gente identifica essas estruturas reprodutivas amostra? Então, nas gimnospermas, nós temos as pinhas, por exemplo, que são os estróbilos masculinos e os femininos, que são representados por essas pinhas. Já as angiospermas, elas vão apresentar flores e frutos.
Então, de acordo com o surgimento de cada uma dessas características, é possível agrupar as plantas ou diferentes grupos de plantas de acordo com o surgimento e identificação dessas estruturas que simplificam o estudo de cada um desses organismos e o nosso entendimento. A natureza não organiza as coisas e dá nome para as coisas, nós que damos nomes a essas coisas para facilitar o nosso entendimento e estudo sobre esses organismos. Então, a conquista, evolução e adaptação ao ambiente terrestre. Então, o que diferencia também, em grande parte, o grupo das algas das plantas, propriamente dito, das embriófitas, que são essas plantas que apresentam o embrião protegido, a conquista desse ambiente terrestre. E ela exigiu que as plantas desenvolvessem estruturas ou modificações adaptativas ao longo de grandes processos evolutivos e ao longo da história. Então, as duas grandes características que definem esse grande grupo das plantas terrestres ou embriófitas é justamente o surgimento das estruturas reprodutivas com essa proteção. E essa proteção é dada por células mortas, estéreis, que envolvem e protegem os gametângios. Gametângios são as estruturas reprodutivas das plantas. Então, temos os gametângios masculinos, que são os anterídeos, e os gametângios femininos, que são os arquegônios. E essa proteção ela não existia no grupo das algas. E o desenvolvimento embrionário ocorre dentro desse arquegônio, que confere uma proteção dessa forma para esses grupos de plantas e caracterizando-as como embriófitas, que têm os seus embriões protegidos por essas estruturas. Então, o primeiro grupo que a gente vai discutir e apresentar aqui é justamente o grupo das briófitas. A palavra briófita, ela deriva do grego brions, musgo, e phyton, planta. Então, seria basicamente, ou aportuguesadamente, plantas musgo. E esses musgos, eles são um dos filos representantes do grupo das briófitas e que acaba dando nome ao grupo como um todo. Mas não necessariamente toda briófita é um musgo. Existem 3 grandes grupos que podemos separar as briófitas, que são as hepatófitas, com os representantes as hepáticas, as antecerófitas, que são os antóceros, e as briófitas, que são os musgos. Quais são as grandes características desse grupo de plantas? Então, são plantas avasculares, ou seja, elas não apresentam aqueles vasos condutores que eu mostrei para vocês no cladograma. Elas não apresentam esses vasos condutores, xilema, floema. Então, por não apresentar esses vasos condutores, elas acabam sendo plantas diminutas, ou seja, plantas muito pequenas, porque elas passam os nutrientes e alimentos produzidos por ela através de difusão celular, célula a célula. Então, isso impede que essas plantas atinjam grandes portes. Elas não apresentam nem raízes verdadeiras, nem caules verdadeiros, nem folhas verdadeiras. Em contrapartida a isso, ela vai apresentar os rizóides, que auxiliam na fixação dessas plantas no substrato, o cauloide, que vai dar suporte aos filóides, que são as estruturas semelhantes às folhas e que auxiliam no processo de fotossíntese, embora também o cauloide vá apresentar estruturas fotossintetizantes. Essas plantas, elas não apresentam flores nem frutos e apresentam a fase dominante no ciclo de vida, que trataremos em específico apenas em uma aula. Então, eu quero que vocês entendam ou lembrem-se de revisar essa aula novamente. Elas vão apresentar o gametófito como fase dominante de vida. Então, existem as 2 grandes fases no grupo das plantas, a fase gametófita e a fase esporófita. Então, nesse caso em específico, as briófitas, elas apresentam a fase gametófita dominante. E uma característica extremamente importante do grupo das briófitas é que elas dependem necessariamente de água para que ocorra o processo de fecundação. E isso, de certa forma, acabou limitando a dispersão desses grupos
desses indivíduos, grupos de plantas representantes das briófitas, a ambientes que apresentassem uma determinada umidade alta ou presença de água necessariamente para que ocorresse esse processo de fecundação. Já o grupo das pteridófitas, do grego também, pteridon, que significa feto, e phyton, planta, ou seja, planta-feto. Isso porque, quando essa planta está se desenvolvendo, as folhas, a ponta da folha dela lembra um feto em desenvolvimento. Aqui a gente consegue enxergar bem, onde eu estou passando o mouse na figura. Então, os brotos dessas folhas, eles apresentam essa similaridade com o feto em desenvolvimento. Então, por isso o nome planta-feto ou pteridófita, perdão. Então, as pteridófitas, elas são divididas em 4 grandes filos. O filo, propriamente dito, das pteridófitas, que acabou dando nome ao grupo como um todo, representantes como as samambaias. Nós temos as licófitas, que são os licopódios, as esfenófitas, que são as cavalinhas, e os psilotófitas, que são os psilótons. Então, quais seriam as características gerais para esse grupo de plantas? Então, a partir das pteridófitas, nós temos as plantas traqueófitas, ou seja, são plantas vasculares, vão apresentar tanto o xilema, condutor de água, quanto o floema, condutor de seiva elaborada, e eles não apresentam sementes, flores, nem frutos, mas eles vão apresentar esporos, que são as estruturas reprodutivas desse grupo de plantas. Eles já apresentarão tanto raízes, quanto caule, quanto folhas verdadeiras. E eles apresentam como fase dominante o esporófito, ou seja, aquele indivíduo que produz os esporos. Contudo, as pteridófitas também são dependentes de água para que ocorra o processo de fecundação, e isso também acabou limitando a sua dispersão nos mais diversos tipos de ambiente. Embora existam plantas que são adaptadas, ou seja, elas conseguem sobreviver em determinados tipos de ambientes que, para outros, apresentariam alguma restrição. Na natureza, a gente sempre vai ter os grupos de exceções ou indivíduos de exceção, mas, de modo geral, as pteridófitas, elas são extremamente dependentes de água para que ocorra o processo de fecundação e acabou limitando essa dispersão em vários tipos de ambiente. Já as gimnospermas, do grego gimnos, nu, e esperman, semente. Então, aportuguesadamente, nós temos as sementes nuas ou sementes amostra. Então, esse grande grupo das gimnospermas apresenta 4 grandes filos. As coniferófitas, representantes como os pinheiros, as cicadófitas, que são representadas pelas cicas, as gincofitas, que são representadas pelos ginkgos, e as genetofitas, que são representadas pelas efedras. Resumidamente, essas plantas são plantas traqueófitas, ou seja, são plantas vasculares. Elas não apresentam flores e frutos. Elas vão apresentar tubo polínico, que é uma estrutura específica para ocorrer o processo de reprodução. E esse tubo polínico já dispersou ou dispensou a necessidade de um ambiente aquático para que ocorresse o processo da fecundação, e isso já foi uma grande vantagem evolutiva. Então, o surgimento desse tubo polínico fez com que essas plantas não se tornassem mais tão dependentes de água para que ocorresse o processo de fecundação. Ele apresenta os gametófitos também extremamente reduzidos, isso facilita o processo de reprodução, e apresentam estróbilos e sementes. Esses estróbilos são tidos por alguns autores como flores rudimentares, mas não necessariamente é aceito por toda a academia como flores verdadeiras. Então, por isso, as gimnospermas, de modo geral, não apresentam flores. Já o grupo das angiospermas,
do grego angions, que significa urna ou proteção, e esperma, semente. Então, são aquelas plantas que vão apresentar uma semente ou uma proteção. E a gente consegue dividir as angiospermas em dois grandes grupos, de acordo com algumas características. As monocotiledôneas, que são representadas, por exemplo, pelo milho, que apresentam frutos, esses frutos vão apresentar apenas um cotilédone, ou seja, eu pego a semente das angiospermas e eu não consigo dividir ela ao meio. Se eu pego um caroço de milho, eu não consigo dividir ele ao meio, certo? Então, isso quer dizer que ele apresenta apenas um cotilédone. Já as eudicotiledôneas, elas vão apresentar dois cotilédones. Por exemplo, se eu pego um feijão, que é uma eudicotiledônea, uma semente de feijão, eu vou conseguir abrir ela ao meio, ou seja, fazer com que ela se divida em duas bandas. Essas duas bandas vão ser os dois cotilédones. E outras características, como, por exemplo, a monocotiledônea, ela vai ter uma folha que eu consigo, ao partir essa folha, ela vai formar um movimento retilíneo. Então, isso é uma grande característica presente no grupo das monocotiledôneas. Então, se eu pegar o milho, se eu pegar um capim, se eu pegar uma grama, eu vou ver as nervuras dessa folha paralelinérvia, ou seja, elas são paralelas umas às outras, e eu consigo rasgá-las de tal modo que elas apresentam uma divisão em linha reta. Já nas eudicotiledôneas, não. Se eu rasgar uma folha de uma eudicotiledônea, a tendência é que ela se divida, ramifique. As angiospermas, elas são também representantes do grupo das traqueófitas, elas apresentam esses vasos condutores. Elas têm o esporófito como fase de vida dominante. Elas também vão apresentar o tubo polínico, que, de certa forma, também dispensou a necessidade da presença de água para que ocorresse o processo de fecundação. Ela apresenta raízes, caules, folhas, frutos, sementes, tudo aquilo que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em uma planta completa, a gente consegue atribuir ao grupo das angiospermas. Dessa forma, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e identificado as principais diferenças entre esses grupos de plantas, e que a gente consiga dar andamento na semana que vem, discutindo sobre os ciclos de vida para cada uma delas. Aqui seguem algumas referências utilizadas, algumas observações em relação ao andamento da nossa disciplina, e principalmente voltados para essa semana. Então, realizem as leituras da semana no PET 2, que vocês revejam essa videoaula quantas vezes forem necessárias para o entendimento, e que vocês façam a atividade devolutiva no Conexão Escola. Então, bons estudos e espero vocês na semana que vem. Obrigado.